Olá, o meu boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa transmissão da nossa igreja. Mais uma quarta-feira que Deus permite a cada um de nós estarmos vivos e podemos juntos participar da palavra do Senhor. Podemos juntos orar, agradecendo nesta quarta-feira chuvosa. Muita chuva, graças a Deus. Os rios vão ser cheios e os nossos mananciais vão poder nos dar água, não vai haver nenhum problema para o nosso abastecimento e graças a Deus, Deus tem sido bom para conosco, é ou não é? Essa semana Deus tem nos abençoado, com certeza vai continuar nos abençoando. A você que está participando, e a sua família, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sua família, e que possamos juntos glorificar o nome do Senhor e também aprender da sua palavra. Vamos orar? Primeiramente, vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Pai querido, nós te louvamos, adoramos o teu nome pelas bênçãos recebidas, por tudo aquilo que o Senhor é, o Deus Criador do universo, o Deus que sustenta todas as coisas, um Deus que nos dá o pão de cada dia, que dá o nosso sustento. Ó Deus, nós glorificamos o teu nome. E agora, quando vamos estudar a tua palavra, pedimos, ó Pai, a ação do teu Espírito Santo, o ensinador, que venha nos ensinar. Eu peço a tua bênção pelo teu filho, pela tua filha que está participando agora, possa receber porção dobrada da tua graça e possamos juntos glorificar o teu nome. É a minha oração, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Você que tem acompanhado as nossas transmissões nas quartas-feiras, já tem compreendido que nós temos estudado sobre oração. E em especial a oração modelo que Jesus nos deu para nos basearmos nas nossas orações, cada dia. A oração do Pai Nosso é uma bênção e nós temos bebido desta palavra que Deus tem nos dado. E eu espero que você tenha aprendido, como eu tenho aprendido, como Deus tem nos ensinado através da sua palavra. A oração do Pai Nosso é uma oração que Jesus deixou como modelo para nós, não para ser simplesmente decorada e como um papagaio nós recitarmos a oração, não. Nela nós encontramos princípios pelos quais nós embasamos a nossa oração. E nós temos estudado a respeito desses princípios. Vamos lembrar da oração. Mateus, capítulo 6, verso 9 ao verso 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos recordar? A oração do Pai Nosso, nós podemos dividi-la em duas partes. Importante isso. Primeiramente, a glória de Deus. Depois, aquilo que precisamos para nós. Em primeiro lugar, os interesses de Deus, eles têm prioridade nas nossas orações. Aliás, na nossa própria vida. Quando o Jesus ensina esta oração, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tudo em torno de Deus. Depois, dá-nos o pão de cada dia, perdoa-nos as nossas dívidas, livra-nos do mal. Depois, nós. Venha o teu reino, já estudamos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus, nós já aprendemos, mas o grande pregador J. Packer, ele diz que o reino de Deus, ele é o reinado de Deus, o governo triunfante de Cristo
sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. O reino de Deus significa que Deus é rei. E ele age na história para trazer a história a um alvo divinamente determinado. Como rei, Deus dirige a história, conduzindo a história ao seu propósito eterno e glorioso. E quando eu oro, venha o teu reino, eu preciso entender que eu estou afirmando que há um rei, que é Cristo, que é Deus. E eu sou súdito deste rei. E ele tem o domínio sobre a minha vida. Eu estou reafirmando então que a vontade dele então seja feita. Por isso logo em seguida ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita lá no céu. Um dos assuntos mais difíceis de nós entendermos na Bíblia é a respeito da vontade de Deus. Há tantas teorias, tantos ensinamentos errados, e por isso precisamos voltar à palavra e aprender o que é isto, o que é a vontade de Deus. Muitas vezes você até fala sem querer ou sem muito entendimento, se Deus quiser. Foi da vontade de Deus. É uma terminologia que muitas vezes não significa nada. São chavões que nós usamos até nós como crentes. Ah, foi da vontade de Deus. Ah, se Deus quiser. Ah, Deus quis assim. Nós não sabemos tudo sobre Deus e nunca vamos saber. Ele é o Deus lá nos céus, entronizado. Nós somos suas criaturas. Mas aquilo que nós podemos aprender dele, vamos viver e vamos fazer com que as pessoas também saibam. Deus é infinitamente grande, nós somos finitos, mas podemos entender um pouco da sua palavra. Há muitas dúvidas na nossa cabeça. Deus tem vontade? Que vontade é essa? Sobre quem ele tem vontade? Ou sobre o quê? Sobre a minha vida? E sempre há essa pergunta, essa interrogação: qual a vontade de Deus para a minha vida? Como eu posso saber? Segundo a Bíblia, um dos aspectos fundamentais, isso é importante você entender, a respeito da vontade de Deus, que a vontade de Deus ela é absoluta. Nunca esqueça isso, Deus ele é soberano. É Ele que governa o universo e tudo pertence a Ele. Por isso o salmista, no Salmo 24, o verso 1, ele diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. E por ser o dono de tudo, Deus tem toda a condição de fazer o que deseja e quando deseja, sabendo que toda a boa dádiva e tudo aquilo que vem de Deus é bom. O Salmo número 115, ele diz assim: mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Então Deus tem vontade e Ele faz tudo de acordo com aquilo que Ele quer, que Ele já predeterminou, que Ele está agindo no mundo. O Salmo 143, 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por caminho plano. O salmista diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Nós precisamos entender a vontade de Deus, conhecer esse Deus e viver essa vontade de Deus. Algum tempo atrás, em nossa igreja, nós realizamos um curso, eu ministrei o curso Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Vale a pena a gente recomeçar esse estudo. E a propaganda, o ensino básico é: você gostaria de ouvir quando Deus lhe fala? Esse é o nosso desejo. Descobrir onde Deus está agindo e se juntar a Ele. Ter a experiência de deixar Deus fazer em você aquilo que só Ele pode fazer. E este estudo deste livro, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, ele nos ensina
como conhecer a vontade de Deus, que é a grande indagação minha e sua. Claro, nós somos servos de Deus e queremos fazer a vontade de Deus para agradar a Deus. E conhecendo a vontade de Deus, quando você estuda baseado na Bíblia, em 12 lições que nós aprendemos, Deus vai revelar, através da sua palavra, aquilo que Ele é e a vontade dEle para comigo, para com você, para com o mundo de uma maneira geral. Só um começo para você sentir a profundidade desta oração. Seja feita a tua vontade. Com certeza, a pergunta que mais ecoa no coração do homem, em especial do crente que conhece a Deus, aquele temente a Deus, é: como eu posso conhecer a vontade de Deus? O maior problema que muitas vezes os cristãos enfrentam na vivência da sua fé é sintetizado: como eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Não há um dia em nossas vidas em que não tenhamos problemas, em que não temos que tomar decisões, e como cristãos obedientes nós queremos seguir a vontade de Deus. Saber qual é a vontade de Deus para nós em especial. Lembrando sempre que esta terminologia ela pode cair no vazio. Se Deus quiser, foi Deus que quis, é a vontade de Deus, sem uma experiência verdadeira com o Deus verdadeiro. Eu queria pensar com você a respeito de 4 questões que muitas vezes até os crentes têm. 4 pensamentos a respeito da vontade de Deus. O primeiro deles é a vontade de Deus como inexistente. Há muitas pessoas, há muitos crentes que simplesmente ignoram Deus e a sua vontade. Aquelas que planejam as suas vidas como se não existissem variáveis humanas e muito menos os atos de Deus. Tiago ele coloca isso lá no capítulo 4, verso 13. E agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Sem muito sentido. O Deus que eles creem e que se dizem até cristãos ou que temem a Deus, é um Deus muitas vezes que é louvado durante alguns minutos no domingo e durante a semana ele sequer é consultado, sequer é lembrado. É o Deus que apenas ele é celebrado uma vez ou outra, mas nunca obedecido. Deus, na verdade, nada tem a ver com as suas vidas. E Tiago diz ali: vós que dizeis hoje ou amanhã, vocês não estão pensando seriamente sobre a ação de Deus na vida de vocês. Esta visão é uma visão secularizada. E essa palavra é muito batida hoje em dia, esse secularismo, que é a vida e o pensamento sem Deus. Sem nos referirmos a Deus, sem pensarmos em Deus, Deus está à parte da nossa vida. Muitos pensam assim: eu sou inteligente, eu sou independente, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para mim, para mim. Esquece que é um Deus, que é o Deus que dá tudo isso. Essa inteligência e essa independência muitas vezes tornam o homem soberbo. Lembra da construção da Torre de Babel? Eles se acharam os tais e vamos subir essa torre até chegar ao céu. E a inteligência soberba, a independência soberba leva a uma vontade diferenciada daquilo que Deus quer. Uma vontade, na verdade, soberba. E Tiago ele coloca ali muito claro, ele usa 2 palavras para descrever essa atitude: presunção e jactância. A presunção e a jactância fazem com que nos esqueçamos daquilo que nós somos. E Tiago ele diz: nós somos como o vapor, que aparece e logo desaparece. Essa presunção, essa jactância faz com que nós nos esqueçamos que somos como a flor da relva, que nasce pela manhã e à noite já está murcha.
A nossa vida, como diz a Bíblia, é um conto ligeiro. E apesar de muitas vezes sabermos disso, nós nos afastamos de Deus. Muitas vezes vivemos como se Deus não existisse. Vivemos como se Deus não tivesse vontade sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. E se nós adoramos um Deus que não tem vontade, na verdade, Ele não é um Deus. Muitas pessoas vivem à parte. A vontade de Deus não existe. Mas há outros que pensam que a vontade de Deus como uma vontade pré-existente. Eles acham que Deus já determinou tudo o que vai acontecer. E faça o que eu faça, o que eu não faça, não vai impedir a vontade de Deus, a determinação de Deus. É uma visão também secularizada, com a diferença de que colocamos um grande poder em Deus, mas na verdade não é isso. Muitas pessoas imaginam que tudo o que acontece na vida de uma pessoa foi previamente estabelecida por Deus. Não foi a vontade dela, ela não tomou decisão, Deus já determinou isso. Não é verdade. É o que nós conhecemos como determinismo. A crença de que tudo o que acontece já se encontra inflexivelmente determinado e fixo. Não tem jeito, já ouviu essa frase? Foi Deus que quis. Acontece uma calamidade, uma grande enchente, foi Deus que quis. Ele esqueceu que jogou lixo na rua, entupeu o bueiro e fez com que houvesse enchente. Eu estava pensando nessas pessoas que acham que Deus já determinou tudo e não importa o que ela faça, o que ela não faça. E eu lembrei de uma música popular que cantava-se muito, tocava muito nos rádios aí, né? E é Escrito nas Estrelas. Uma música cantada por uma cantora chamada TT Espíndola. E a letra dessa música diz que você foi para mim o sol de uma noite sem fim, que acendeu o que sou e renasceu tudo em mim. Agora eu sei muito bem que eu nasci só para ser sua parceira, seu bem, é só morrer de prazer, caso do ocaso. Bem marcado em cartas de tarô, meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim, signo do destino. Que surpresa ele nos preparou. Meu amor, nosso amor, estava escrito nas estrelas, estava assim. É uma expressão popular, mas que as pessoas falam e acreditam. Estava escrito nas estrelas. Tinha que ser assim, era o signo, era o destino. E não é verdade. A Bíblia é clara quanto à soberania de Deus em todas as coisas, mas ela é igualmente clara quanto à responsabilidade humana, que nós conhecemos como livre-arbítrio. O homem é o único responsável por seus atos e pelos seus pecados. Não há um destino, não é o meio que fez isso ou as circunstâncias, não. Cada um de nós, a Bíblia diz, somos responsáveis sobre o nosso destino e sobre os nossos pecados. Mas há uma terceira linha de pensamento quanto à vontade de Deus. Uns pensam que a vontade de Deus como uma fantasia humana. Eles querem coincidir a vontade de Deus com os seus próprios desejos. Na verdade, não há vontade de Deus. Simplesmente tenta equacionar a vontade de Deus à sua vontade. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça são todos contados. Afinal, Ele está no controle. Quem pensa assim, no fundo, não tem coragem de assumir o seu jeito errado de viver. Um comportamento que vai longe e separado daquilo que Deus quer e da vontade de Deus. Isso é da vontade de Deus, isso, e vai vivendo a vida do seu jeito, dizendo que é a vontade de Deus. Mas há um quarto pensamento. A vontade de Deus como um desejo para os homens. Cristãos que veem a vontade de Deus como algo que Deus tem, que Deus deseja fazer
em cooperação com eles. Essa é a visão que nós precisamos ter. Nós somos, a Bíblia diz, cooperadores de Deus. Deus tem uma vontade para cada um de nós. Você vai encontrar na Bíblia versículos e versículos a respeito da vontade de Deus. Deus quer que todos se salvem. A vontade de Deus dizendo que nós somos cooperadores de Deus. E por isso é importante eu entender, antes de me preocupar com a vontade de Deus para a minha vida, que Deus, ele tem primeiro uma vontade soberana. Nós chamamos de a vontade de decreto. Deus determinou o que aconteceria, o jeito que o mundo iria caminhar. O que não entendemos é que esse decreto de Deus, essa determinação de Deus, ela se equaliza com o nosso livre-arbítrio. Isso não tira de nós o livre-arbítrio. Há uma vontade de Deus revelada também na sua palavra. Nós chamamos de vontade moral ou perceptiva. Se quer conhecer a vontade de Deus, está aqui na Bíblia. Está revelada na palavra de Deus. A vontade de Deus, muitas vezes, nós não sabemos. Alguns teólogos dizem que há uma vontade oculta e uma vontade que ela é perceptível. Os decretos de Deus e a soberania de Deus, só Deus conhece. Os pensamentos de Deus. Agora, a vontade moral de Deus, perceptível, Ele colocou na palavra dEle, para que eu e você seguíssemos. Mas também há uma vontade dispositiva. Você vai olhar na Bíblia. O querer de Deus, Deus quer que todos se salvem. Deus não tem alegria na morte do ímpio. Essa vontade que Deus não tem prazer quando as coisas ruins acontecem. Acontecem sim, Ele permite, mas por causa da vontade do homem e por causa das ações do homem. E há uma quarta linha de pensamento que é a vontade individual. O que Deus tem para mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Isto nós vamos estudar na próxima semana. Quando eu oro, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo, Deus, que a tua vontade para com a humanidade ela seja feita. Que o seu querer, os desejos de Deus, que são os melhores porque Deus é amor, eles sejam realizados. Quando eu oro, Deus, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo, Deus, faça a tua vontade na minha vida. E eu estou pronto a cumprir aquilo que o Senhor quer. Eu estou disposto a fazer a tua vontade. E esse é o desafio desta noite. Nós orarmos a Deus dizendo, Deus, seja feita a tua vontade. O Senhor quer que todos se salvem e que a tua vontade seja feita. E que eu possa ser um instrumento do Senhor também para levar essa mensagem àqueles que estão perdidos, morrendo nos seus pecados e delitos. Deus, seja feita a tua vontade na minha família, quando o Senhor quer que os meus familiares todos venham ao conhecimento da verdade. Deus, seja feita a tua vontade quando os meus amigos que estão morrendo sem Deus, sem salvação, venham conhecer o Cristo verdadeiro. Ó Deus, que eu como pessoa, eu possa ser um instrumento da tua paz, um anunciador das boas novas. Deus, quando eu oro, seja feita a tua vontade. Nós como igreja, devemos lembrar da missão que temos como igreja, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É um desafio. Se nós não entendermos isso, não podemos orar nunca. Deus, seja feita a tua vontade. Esse é o nosso desafio. Na próxima quarta-feira vamos estudar a vontade de Deus para a minha vida. Como Deus se revela, como Deus manifesta a vontade dele para a minha vida. Será que Deus está preocupado comigo? Será que Deus está preocupado com a sua vida? Será que nós estamos aqui nesse mundo por acaso? Deus tem um propósito na sua vida e Deus tem um propósito na minha vida para que, através da minha vida e através da sua vida, a sua vontade soberana se realize no mundo. Que Deus possa nos abençoar, e Ele pode, e Ele quer nos abençoar. Que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes,
o nosso espírito e a nossa alma, dizendo: Deus, venha e nos abençoe. Deus, que nós possamos compreender a tua vontade e experimentar então aquilo que a tua palavra diz, tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Vamos orar pedindo que Deus continue falando ao nosso coração. Nos dê um restante de semana abençoado, possamos participar das ministrações no domingo pela manhã e nos domingos à noite. Você que pode participar do culto presencial, com todo cuidado, participe. Vamos orar porque a onda da pandemia está aumentando no Paraná e Paranaguá. Depois de festas, depois de feriados, depois de ajuntamentos, isso é o que, infelizmente, era esperado. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia. E Ele venha e olhe para nós. Que essa vacina venha logo. Que a misericórdia de Deus nos alcance. Ele vem e nos alcança. Ele vem e cura. Mas eu e você precisamos tomar os cuidados necessários. Como dizia um pastor, fé em Deus sim, mas pé na tábua. Aquilo que Deus faz, Ele vai fazer. Mas o que eu faço e posso fazer, Deus não vai fazer no meu lugar. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, sempre uma palavra viva. Porque ela vem de um Deus vivo. Porque ela vem de um Deus que se revela. De um Deus que está pronto a nos abençoar. Cuja vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, ajuda-nos a conhecê-lo mais e mais e conhecer a Tua vontade para com o mundo, para com os nossos amigos, para com os nossos familiares, para com a nossa igreja, a Tua vontade para nós mesmos e possamos viver de uma maneira realizada, produtiva, para a honra e glória do Senhor. Fica conosco. Dá-nos um restante de semana abençoado. O teu filho e a tua filha que estão participando deste momento em volta da tua palavra. Que a tua bênção, a tua provisão, a tua proteção, a tua graça esteja sobre cada um. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir.